Na costa sul da Austrália, há uma ilha separada do continente por 250 milhas de mar agitado. Esta é a Tasmânia, um lugar onde quase metade da terra é um parque nacional protegido ou um patrimônio mundial. Mas muitas pessoas são fascinadas por sua natureza selvagem, sem perceber para que essa natureza selvagem foi usada. Esta paisagem indomável era a jaula perfeita. Tornou-se uma prisão para um império inteiro. Um lugar tão remoto e implacável que a fuga era considerada impossível. Estamos explorando os lugares surpreendentes nascidos desta história brutal e de uma natureza ainda mais estranha. A história dos lugares mais estranhos da Tasmânia começa em um pedaço de terra que parece ter sido projetado pela natureza para ser uma prisão. Esta é a Península da Tasmânia, um pedaço de terra acidentado que pende do canto sudeste da ilha principal. Para dizer o mínimo, este lugar é dramático. Garras irregulares de dolerito, uma rocha escura e dura, avançam para o furioso Oceano Antártico. Estas não são praias suaves. São falésias íngremes, algumas das mais altas em todo o hemisfério sul. Elevando-se bem acima de 900 pés, diretamente da água agitada. É um lugar de beleza crua e aterrorizante, onde o vento parece que poderia arrancá-lo da rocha. Mas o que a torna verdadeiramente notável é sua geografia. A península é quase uma ilha separada, conectada ao resto da Tasmânia por apenas duas pequenas tiras de terra, finas como fios. A primeira, perto de uma cidade chamada Denali, era tão estreita que os primeiros colonos puderam cortar um canal através dela. A segunda, e mais famosa, é um lugar chamado Eagle Hawk Neck. Esta é uma maravilha natural e um pesadelo histórico, tudo em um só. É um banco de areia, uma pequena ponte de terra com apenas cerca de 300 pés de largura em seu ponto mais estreito. Em ambos os lados, o oceano bate incessantemente. Esta minúscula ponte de terra era a única maneira de entrar e a única maneira de sair. Quando os colonos britânicos decidiram construir sua colônia penal mais temida, eles não precisaram construir muros. Eles simplesmente escolheram esta península. A natureza já havia feito o trabalho. As falésias imponentes e íngremes e as águas violentas e cheias de tubarões tornavam a fuga pelo mar uma fantasia. E aquela única e minúscula tira de terra, Eagle Hawk Neck, era tudo o que eles tinham para guardar. Toda esta península tornou-se uma fortaleza natural, um lugar para enviar os condenados mais endurecidos, aqueles que haviam reincidido mesmo depois de serem enviados para a Austrália. Era, literalmente, uma prisão na beira do mundo. Hoje, os visitantes afluem aqui, mas não apenas pela história sombria. Eles vêm para a trilha dos Três Cabos, Three Capes Trek, uma trilha de caminhada mundialmente famosa. Esta caminhada de vários dias leva você ao longo das cristas destas falésias gigantes. Você pode ficar na beira de Cape Pillar ou Cape Howe e olhar para Sea Stacks, colunas maciças de rocha que foram separadas do continente, ficando sozinhas contra as ondas como sentinelas perdidas. O ar está cheio do som das ondas quebrando e dos gritos de aves marinhas. É uma experiência que atinge todos os seus sentidos. Veja bem, a península também é o lar de incríveis esquisitices geológicas, como o Arco da Tasmânia, Tasman Arch, e a Cozinha do Diabo, Devil's Kitchen, onde o mar esculpiu feridas maciças e escancaradas na rocha. É um lugar onde você se sente incrivelmente pequeno, parado na borda crua e desmoronada de um continente. Mas esta fortaleza natural precisava de um coração. Um ponto central de medo, Port Arthur. Mesmo o nome envia um arrepio pela espinha para aqueles que conhecem sua história. Aninhado em uma baía aparentemente pacífica na península da Tasmânia,
Este era o coração sombrio de todo o sistema de condenados. Não era apenas uma prisão. Era um extenso complexo industrial de miséria humana, operando de 1833 a 1877. Hoje, é um patrimônio mundial da Unesco. Suas belas ruínas de arenito, espalhadas por 100 acres de gramados verdes bem cuidados. Mas não se deixe enganar pela beleza. A grama é perfeitamente verde, as árvores são maduras e a vista para o oceano é pacífica. É um contraste chocante. O que ninguém lhe diz é que Port Arthur foi um experimento. Era uma máquina projetada não apenas para abrigar condenados, mas para quebrá-los psicologicamente. Este não era um lugar de simples barras de ferro. Foi o berço da prisão separada. Baseado em uma teoria arrepiante de Londres, este pequeno edifício em forma de cruz era um lugar de privação sensorial total. Os homens eram mantidos em celas minúsculas de pedra em silêncio completo e absoluto. Eles usavam chinelos macios para abafar seus passos. Os guardas estavam proibidos de falar. Quando os homens eram liberados para uma hora de exercício, eles usavam capuzes pesados com fendas para os olhos, para que nunca pudessem ver outro rosto humano. Mesmo na capela, eles se sentavam em caixas de madeira individuais, virados para a frente, capazes de ver apenas o pregador. O objetivo era forçá-los a se voltar para dentro, a refletir sobre seus crimes em um vazio esmagador e silencioso. Muitos homens, compreensivelmente, ficaram completamente loucos, suas mentes estilhaçadas no silêncio sufocante. Mas Port Arthur também era um enorme local industrial. Os condenados trabalhavam em extenuantes quadrilhas acorrentadas, cortando madeira nas florestas densas ou construindo navios. Era uma comunidade autossustentável construída sobre o sofrimento. Havia casas grandiosas para os oficiais, uma bela igreja, que, ironicamente, foi construída pelos condenados, e extensas oficinas. Mas as ruínas da penitenciária principal, uma carcaça maciça de 4 andares de um edifício, contam a verdadeira história. Abrigava centenas de homens em beliches apertados e em níveis. Você ainda pode caminhar por ela hoje, com o vento assobiando pelas molduras vazias das janelas. Os turistas que visitam agora podem fazer passeios fantasmas guiados à noite e muitas pessoas são cativadas por eles. Mas o verdadeiro horror não é sobre fantasmas, é sobre a crueldade muito real e calculada que aconteceu aqui. Você pode visitar o hospital, a torre de guarda e o asilo, que estava cheio dos homens quebrados pela prisão separada. Para a acomodação, o Port Arthur Holiday Park nas proximidades oferece cabanas e acampamentos, ou, para uma sensação mais histórica, o Stewart's Bay Lodge oferece cabanas aninhadas na floresta próxima. No próprio local, você pode comer no restaurante 1830, que tem grandes janelas com vista para a mesma baía que uma vez aprisionou milhares de homens. Mas como eles impediam que todos esses homens simplesmente saíssem desta península? A genialidade brutal do sistema prisional da península da Tasmânia residia naquela minúscula ponte de terra, Eagle Hawk Neck. Com apenas 300 pés de largura, era a porta da frente da prisão. E os guardas colocaram em prática um sistema de segurança tão estranho e aterrorizante que parece algo saído de uma história sombria, a linha de cães, The Dog Line. Eles não construíram um muro de pedra, eles construíram um vivo. Uma linha de cães selvagens e meio famintos foi acorrentada ao longo de todo o pescoço, neck. De costa a costa, não eram apenas 9 ou 10 cães. Em seu auge, havia 18 cães de caça feroz. Uma mistura de bloodhounds e mastins,
espaçados apenas o suficiente para que nenhum homem pudesse se esgueirar entre eles. Seus canis, alguns apenas barris grosseiros, foram montados ao longo da areia. À noite, lâmpadas eram acesas, lançando uma luz bruxuleante e aterrorizante sobre a cena. Imagine o som. O latido e o rosnado constantes e desesperados dos cães, misturados ao rugido do oceano em ambos os lados. Isso foi projetado para ser uma arma psicológica. Era um lembrete constante, não há fuga. O som por si só era suficiente para levar um homem ao desespero. E o que muitos negligenciavam era a própria água. Para impedir que os condenados tentassem contornar a linha na água rasa, os guardas construíram plataformas na arrebentação em ambos os lados. Sentinelas ficavam lá, 24 horas por dia, no vento e na chuva, prontos para avistar qualquer pessoa corajosa ou tola o suficiente para testar as águas cheias de tubarões. Toda a montagem era uma obra-prima de brutal eficiência. Hoje, você pode visitar Eagle Hawk Neck, e é um local bonito e varrido pelo vento. Os cães se foram há muito tempo, é claro. Em seu lugar, há uma pequena estátua de bronze de um cão e seu canil, um memorial silencioso a um dos sistemas de segurança mais estranhos já criado. Há um pequeno museu nos antigos alojamentos dos oficiais, Officers' Quarters. Um edifício de 1832, que conta a história do pescoço e dos poucos homens desesperados que tentaram escapar. Um dos mais famosos, Martin Cash, conseguiu nadar pela baía, um feito considerado quase sobre-humano. Para os visitantes, o Lufra Hotel e apartamentos em Eagle Hawk Neck oferece vistas deslumbrantes da costa. É um local popular para uma refeição, permitindo que você reflita sobre a intensa história da área. Perto dali, a natureza criou suas próprias linhas bizarras e rígidas na pedra. Apenas a uma curta distância de carro do Memorial da Linha de Cães está um dos pontos turísticos geológicos mais intrigantes e impressionantes do mundo. É chamado de pavimento tesselado, Tessellated Pavement. Imagine caminhar sobre uma plataforma de rocha costeira que se parece com um piso de azulejos feito pelo homem. É uma grande área plana de rocha que foi fraturada em milhares de formas geométricas quase perfeitas, principalmente retângulos e quadrados. Parece o chão de um banho romano ou uma grande praça ao ar livre, mas foi feito inteiramente pela natureza. Este não é um lugar de mito. É um lugar de ciência pura e estranha. O que muitos negligenciaram por anos é como se formou. Geólogos têm uma explicação fascinante. Esta rocha, um tipo de siltito, rachou milhões de anos atrás devido ao estresse tectônico, criando uma grade precisa de juntas ou rachaduras. Esta é a parte tesselada, que significa apenas azulejada. E aqui está a parte realmente interessante. O processo que a faz parecer tão perfeitamente esculpida está acontecendo agora. Existem duas partes distintas. A primeira parte, mais próxima do mar, é chamada de formação panela. Estes são os azulejos que parecem côncavos, como tigelas rasas. A água do mar lava sobre eles na maré alta. E à medida que a água evapora, deixa cristais de sal. Esses cristais crescem, e a pressão que eles criam quebra lenta e constantemente a rocha no centro do quadrado, fazendo-a abaular. É um processo em microescala que, ao longo dos séculos, cria uma ilusão em macroescala. A segunda parte, mais atrás, é a formação pão, loaf.
Estes azulejos são convexos, estufando para cima como pão crescendo. Esta área não recebe tanta água do mar, mas a água da chuva e o sedimento se acumulam nas rachaduras, que são mais suaves e se desgastam mais rapidamente, deixando os centros com uma aparência elevada e arredondada. É um processo lento e paciente de erosão e intemperismo químico que criou uma ilusão perfeita e alucinante. Visitar o pavimento tesselado é fácil. Há uma plataforma de observação logo acima dele, oferecendo uma vista perfeita, especialmente ao nascer ou pôr do sol. Quando a luz de baixo ângulo atinge a água nas panelas, você também pode caminhar sobre o pavimento, pisando de um azulejo para o próximo. É um sonho de fotógrafo. Embora não haja hotéis bem no pavimento, é uma parada-chave para quem se hospeda na área da Península da Tasmânia, perto de lugares como o Lufra Hotel ou os alojamentos em Port Arthur. É um lugar tranquilo e humilhante que lembra que a natureza é um artista muito mais preciso e paciente do que qualquer humano. Mas a arte da natureza nesta península não é apenas plana, é terrivelmente vertical. Se o pavimento tesselado é a delicada gravura da natureza, Cape Howe é sua escultura violenta. Este é o clímax da Península da Tasmânia, a ponta extrema da Trilha dos Três Cabos. E é um lugar de drama vertical impressionante. Aqui, a terra não encontra suavemente o mar, ela se estilhaça nele. Cape Howe é uma série de imponentes falésias marinhas, as mais altas em todo o hemisfério sul, atingindo mais de 980 pés. Isso é quase até a altura da Torre Eiffel, diretamente do oceano violento e agitado. Mas não é apenas uma parede plana de rocha. O cabo é famoso por seus sea stacks de dolerito. Estes são pilares de rocha maciços e independentes, como o candelabro, candlestick, e o totem pole, que foram separados da falésia principal por milhões de anos de erosão. Eles são agulhas de pedra incrivelmente finas e desafiadoras, que escaladores de todo o mundo sonham em subir. Para dizer o mínimo, este é um dos locais de escalada mais perigosos e reverenciados do planeta. O mais famoso, o Totem Pole, tem apenas cerca de 13 pés de largura, mas se eleva mais de 200 pés acima das ondas. Para quem não é escalador, a caminhada até o mirante é uma aventura em si. É uma caminhada de ida e volta desafiadora de 4 a 5 horas. Parte da Trilha dos Três Cabos de classe mundial. O caminho é uma obra de arte, com milhares de degraus de pedra cuidadosamente colocados à mão, construídos para se misturarem à paisagem enquanto a protegem da erosão. A trilha faz você merecer a vista. À medida que você se aproxima, o chão de repente cai e você está na beira. O mirante é uma pequena plataforma cercada para segurança, e de lá você pode olhar para esses pilares colossais e o vasto e vazio Oceano Antártico. O vento aqui é uma força física, um rugido constante que parece vir diretamente da Antártica. Este não é um lugar para hotéis ou cafés. Esta é uma natureza selvagem pura e crua. A civilização mais próxima fica em Fortescue Bay. Uma enseada bonita e abrigada com um acampamento, que é onde a caminhada para Cape Howe começa. Vê-lo lembra-lhe o poder puro que formou esta ilha. Estas colunas de dolerito são as entranhas congeladas de antiga atividade vulcânica, expostas e esculpidas pelo vento e pela água. É um lugar verdadeiramente dramático, a própria definição de borda do mundo. Desta costa escura e dramática, agora seguimos para o norte, para um lugar de beleza chocante e serena. Depois das falésias acidentadas e ameaçadoras da Península da Tasmânia, chegar ao Parque Nacional Freycinet
parece entrar em outro mundo. E sua joia da coroa é Wineglass Bay. Do famoso mirante, você é presenteado com uma das vistas mais perfeitas da Terra. Uma crescente impecável de areia branca deslumbrante que faz fronteira com águas tão claras e azuis que parece uma lagoa tropical. É consistentemente votada como uma das 10 melhores praias do mundo. A curva é tão perfeita, a areia tão pura, que quase não parece real. É o tipo de imagem que você vê em um cartão postal e assume que está fortemente editada, mas aqui está a reviravolta sombria. Este paraíso tem um passado verdadeiramente horrível. O nome Wineglass Bay, Baía da Taça de Vinho, não é romântico. É um lembrete arrepiante do que costumava acontecer aqui. No início de 1800, esta baía abrigada era uma base para a caça à baleia costeira. Os homens se posicionavam nas falésias e, quando avistavam baleias migratórias, remavam em pequenos barcos, arponeavam os animais e arrastavam seus corpos maciços de volta para esta praia perfeita. A baía era o local de uma operação de processamento. As baleias eram abatidas bem na areia, sua gordura fervida em potes gigantes de ferro fundido para fazer óleo. A verdade séria é que a água da baía, hoje tão clara e turquesa, ficava espessa e vermelha com o sangue de centenas de baleias. Do mesmo mirante onde os turistas agora tiram selfies, os baleeiros olhavam para a baía, e a cor vermelha da água, contida pela curva perfeita da baía, a fazia parecer exatamente um copo cheio de vinho tinto. É um contraste chocante com a beleza imaculada que você vê hoje. Visitar Wineglass Bay é obrigatório. Fica na costa leste da Tasmânia, a algumas horas de carro de Hobart. A caminhada até o mirante é a mais popular, uma subida íngreme, mais curta, que leva cerca de 45 minutos. É bem mantida, mas esteja preparado para suar. De lá, você pode continuar até a praia em si, uma caminhada que leva cerca de 1h30 de ida e volta. Você pode nadar, tomar sol, ou apenas caminhar na areia de quartzo limpa e que range. Para a acomodação, a cidade vizinha de Coles Bay é a porta de entrada. O luxuoso Saphir Freycinet oferece vistas deslumbrantes e refeições de alta qualidade, enquanto o Freycinet Lodge oferece belas cabanas dentro do Parque Nacional, permitindo que você acorde com o som da floresta. Um pouco ao norte desta baía, outra ilha espera, uma onde os animais governam e as falésias são pintadas. Imagine uma ilha sem carros, sem lojas, e onde os principais residentes são wombates, wallabies e gansos que vagam livremente entre as ruínas de um antigo assentamento de condenados. Esta é Maria Island, um lugar mágico, quase surreal, que parece uma arca de Noé da vida real. Localizada na costa leste, você só pode chegar aqui por uma balsa de passageiros de 30 minutos da cidade de Triabuna. Quando você sai do barco, você volta no tempo. O principal assentamento é Darlington, outro patrimônio mundial da Unesco. Como Port Arthur, era uma estação de condenados, mas sua história é ainda mais variada. Depois que os condenados partiram, um excêntrico empresário italiano chamado Diego Bernacchi tentou transformá-la em um paraíso mediterrâneo em 1880. Ele plantou vinhedos e amoreiras, tentou iniciar uma indústria da seda e até construiu um grandioso palácio do café e casas de operários, sonhando com um boom que nunca veio. Seus empreendimentos falharam e hoje as ruínas das celas dos condenados e sua grandiosa fábrica de cimento estão lado a lado, sendo lentamente retomadas pela natureza. Você pode até ficar na antiga penitenciária, que foi convertida em acomodações básicas no estilo bunkhouse, sem eletricidade, apenas um aquecedor a lenha e um fogão a gás. Mas as verdadeiras estrelas de Maria Island são os animais. Como não há carros e poucos predadores, a vida selvagem é incrivelmente mansa, wombates, que geralmente são noturnos. Pastam nos campos gramados em plena luz do dia, muitas vezes ignorando completamente os turistas.
Você pode sentar-se em silêncio e observá-los a apenas alguns pés de distância. Gansos de Cape Barren Geese vagueiam pelas ruínas, e cangurus e wallabies descansam na sombra das árvores. É um sonho de fotógrafo. A ilha também é um santuário vital para o diabo da Tasmânia. Uma população saudável e livre de doenças foi introduzida aqui para atuar como uma população de seguro, para proteger a espécie da doença do tumor facial que está devastando o continente. E então, há as falésias. Uma curta caminhada de Darlington leva você às falésias pintadas, Painted Cliffs. Na maré baixa, você pode caminhar ao longo de uma plataforma de rocha e ver falésias de arenito que parecem uma pintura de arte moderna. Elas são cheias de redemoinhos e padronizadas com faixas dramáticas de vermelho, laranja e amarelo. Isso não é feito pelo homem, é causado por óxidos de ferro da água subterrânea que mancham a rocha ao longo de milhares de anos, criando padrões bonitos e fluidos. É outra das maravilhas geológicas da Tasmânia, uma tela natural que muda com a luz. Não muito longe, a costa se transforma novamente em um santuário vital e barulhento. Encaixado entre a península de Freycinet e a cidade de Bicheno, há um vasto e tranquilo pântano que muitos turistas passam direto. Esta é a Moulting Lagoon e é um dos santuários de pássaros mais importantes de toda a Austrália. Este não é um desfiladeiro dramático ou uma montanha imponente. Sua beleza é sutil, extensa e incrivelmente viva. A lagoa é um corpo de água enorme e raso, um pântano listado em Ramsar, o que significa que é reconhecido como sendo de importância internacional. Por quê? Porque este é o lar e local de reprodução durante todo o ano para milhares e milhares de aves aquáticas. O que realmente a diferencia é sua população de cisnes negros. A lagoa frequentemente sustenta pelo menos 8.000 deles, o que é uma enorme porção de toda a população reprodutora da Tasmânia. A lagoa realmente recebeu seu nome das pilhas de penas negras que são levadas para a costa quando os cisnes adultos e seus filhotes, chamados cisnetes, passam por sua muda anual. Mas não são apenas cisnes. Este é um ponto de alimentação crítico para pássaros que voam do outro lado do planeta a aves costeiras migratórias, como o Common Greenshank e o Bar-tailed Godwit, voam sem parar por milhares de milhas desde seus locais de reprodução no hemisfério norte, como a Sibéria, para se alimentar nos ricos e lamacentos planos desta lagoa durante o verão da Tasmânia. É uma estação de reabastecimento essencial em uma jornada global épica. Os planos de lama estão repletos de nutrientes, um banquete vital para estes viajantes exaustos. Você também pode avistar pelicanos, corvos marinhos, borrelhos e gigantes águias marinhas de barriga branca caçando acima. Os visitantes podem experimentar a lagoa a partir de várias áreas de observação tranquilas. Há bird hides, esconderijos para observação de pássaros, montados onde você pode sentar com binóculos e observar a incrível variedade de vida sem perturbar os animais. Este não é um lugar para nadar ou andar de barco, pois essas atividades são restritas para proteger o habitat frágil. É um lugar para o silêncio, para a paciência e para apreciar a vida sutil e fervilhante de um pântano. Para a acomodação, as cidades vizinhas de Bicheno e Coles Bay oferecem de tudo, desde B&Bs a eco-resorts de luxo. Bicheno também é famosa por seus próprios passeios de pinguins, tornando esta costa um sonho para os amantes de pássaros. Agora deixamos a costa e seguimos para o interior, para o coração alpino e irregular da ilha. Quando você imagina a Tasmânia, esta é provavelmente a imagem que você vê. Cradle Mountain é o ícone da ilha. Uma catedral de rocha de dolerito irregular que perfura o céu. Seu reflexo capturado nas águas imóveis e escuras do Lago Dove. Este é o coração da área do Patrimônio Mundial da Natureza Selvagem da Tasmânia, um lugar de beleza antiga e primordial.
A montanha em si, com mais de 5.000 pés, não é um único pico, mas uma crista dramática e escarpada que se parece com a coroa de um gigante. A história deste lugar é de paixão e preservação. No início de 1900, um homem chamado Gustav Weindorfer parou no cume, olhou para a vasta natureza selvagem intocada e disse: "Isto deve ser um parque nacional para as pessoas, para todo o sempre." Ele e sua esposa Kate construíram um chalé rústico com pinho local de King Billy, chamado Waldheim, e fizeram campanha incansavelmente para que a área fosse protegida. O chalé deles ainda está de pé hoje, um humilde monumento à sua visão. Agora é um pequeno museu, e você pode ver a vida simples e dura que eles levaram. Visitar Cradle Mountain é uma experiência para todas as estações. No verão, as encostas são cobertas por flores silvestres e grama-botão. No inverno, toda a paisagem é salpicada de neve. Os lagos congelam e o ar é fresco e silencioso. A caminhada curta mais famosa é o circuito do Lago Dove. Um circuito de 4 milhas que leva você ao redor da borda do lago esculpido por geleiras. Ele serpenteia por uma floresta antiga e deslumbrante chamada Ballroom Forest. Floresta do salão de baile, onde Myrtle Beach Trees cobertas de musgo criam um dossel mágico e verde que parece um conto de fadas. Para os mais aventureiros, Cradle Mountain é o ponto de partida para a mundialmente famosa Overland Trek, uma caminhada épica de 40 milhas e 6 dias que serpenteia pelas charnecas das terras altas e passa por picos deslumbrantes. Você também pode escalar a própria Cradle Mountain, uma caminhada de ida e volta desafiadora de 6 a 8 horas que envolve escalar rochas maciças para chegar ao cume. A vista do topo é de tirar o fôlego. Um panorama de 360 graus de todo o Parque Nacional. A acomodação aqui varia de rústicas Waldheim Cabins ao luxuoso Pepper's Cradle Mountain Lodge, onde você pode sentar-se ao lado de uma enorme lareira, saborear vinho da Tasmânia e até fazer um passeio noturno guiado para ver os demônios da Tasmânia se alimentando. Esta trilha épica termina em um corpo de água ainda maior e mais profundo. No extremo sul da famosa Overland Trek, encontra-se um corpo de água vasto, escuro e misterioso. Lake St. Clair. Este não é um lago comum. Esculpido por geleiras maciças ao longo dos últimos 2 milhões de anos, este é o lago de água doce mais profundo de toda a Austrália. Em termos simples, é um monstro. Em seu ponto mais profundo, o fundo do lago fica a mais de 550 pés de profundidade. Isso é mais profundo do que o monumento a Washington é alto. Essa é uma profundidade impressionante. E a pressão da água é imensa. O lago é tão profundo e tão frio que seu fundo é um lugar de escuridão perpétua. O nome aborígene para o lago é Leaulena, que significa água adormecida. E é um nome apropriado. Em um dia calmo, a superfície é um espelho perfeito, refletindo o panteão de montanhas que o cercam, como Mount Olympus e Mount Ida. Mas quando o vento aumenta, esta água adormecida pode se transformar em um mar interior perigoso e agitado. Este é um lugar de incrível pureza natural. A água é uma das mais limpas do mundo. Os visitantes muitas vezes terminam a Overland Trek aqui, pegando uma pequena balsa que percorre as 11 milhas de comprimento do lago de Narcissus Bay, no extremo norte, de volta ao centro de visitantes em Cynthia Bay. Este passeio de barco é uma experiência em si, deslizando sobre o abismo enquanto está cercado por picos imponentes e cobertos de floresta. Mas o que ninguém lhe diz é que este é um dos melhores lugares na Tasmânia para avistar um ornitorrinco. Paciência é fundamental. Nas baías tranquilas e nas entradas de rios ao redor de Cynthia Bay, particularmente ao amanhecer e ao anoitecer,
Você pode frequentemente ver esses mamíferos bizarros com bico de pato, remando na superfície, mergulhando em busca de comida. Existem inúmeras caminhadas curtas ao redor da margem do lago, incluindo a caminhada Watersmeet, onde os rios Rugel e Cuvier se juntam. Para uma caminhada mais longa, a trilha para Shadow e Forgotten Lakes leva você até as montanhas para vistas espetaculares. Você pode ficar bem na beira do lago no Lake St. Clair Lodge, que oferece de tudo, desde cabanas aconchegantes a suítes de luxo e um restaurante com uma enorme lareira de pedra. Dominando toda esta paisagem está o ponto mais alto da Tasmânia. Embora Cradle Mountain seja a mais famosa, Mount Ossa é o rei. Este é o ponto mais alto da Tasmânia, um pico colossal de dolerito que se eleva a 5.305 pés. Ao contrário da coroa irregular de Cradle, Ossa é uma montanha maciça, em forma de cúpula. Não clama por atenção, apenas se impõe. Um gigante silencioso dominando o centro da ilha. Alcançar seu cume é um empreendimento sério, e não é para o turista casual. Mount Ossa é um desvio da principal Overland Track, tipicamente feito a partir do Pelion Hut. A subida é uma exaustiva jornada de ida e volta de 6 a 7 horas a partir do refúgio. É um arrasto implacável para cima que começa na floresta, avança para um platô alpino varrido pelo vento. E em seguida, torna-se uma escalada caótica e maciça sobre um mar de pedras gigantes estilhaçadas pela geada. Não há um caminho suave para o topo. Você tem que usar as mãos e os pés, abrindo caminho pela colossal encosta de cascalho, e cada passo requer foco. O clima aqui é um fator importante. Veja bem, sendo o ponto mais alto, Mount Ossa cria seu próprio clima. Pode estar ensolarado e calmo no refúgio, mas uma nevasca pode estar furiosa no cume. Os caminhantes devem estar preparados para todas as condições, mesmo no meio do verão. Mas a recompensa para aqueles que conseguem é, sem dúvida, a maior vista da Tasmânia do cume. Em um dia claro, você pode ver quase toda a ilha. Você pode olhar para Cradle Mountain ao norte e para Lake St. Clair ao sul. Você pode ver toda a Duquesne Range, Frenchman's Cap, e até vislumbres das costas leste e oeste. É um panorama de natureza selvagem intocada, que parece se estender para sempre. Parece que você está no telhado do mundo, com um mar de montanhas e florestas antigas, se estendendo em todas as direções. É uma experiência profundamente humilhante e crua, uma verdadeira recompensa da natureza selvagem para aqueles dispostos a fazer o esforço. Do ponto mais alto da ilha, agora descemos para sua rachadura mais profunda. No noroeste da Tasmânia, longe das principais trilhas turísticas, encontra-se uma maravilha geológica que literalmente tirará seu fôlego. Este é Leven Canyon, um abismo maciço e escancarado, esculpido pelo poder implacável do rio Leven. Esta é a ravina de calcário mais profunda da Tasmânia, um desfiladeiro em forma de V que despenca mais de 900 pés diretamente para a água estrondosa abaixo. Para colocar em perspectiva, isso é quase 2 vezes mais profundo que o famoso Cataract Gorge, em Launceston. O que torna Leven Canyon tão surpreendente é a vista pura e indutora de vertigem do mirante principal. Uma caminhada curta e fácil da área de piquenique leva você ao Mirante Cruikshank, uma plataforma que se projeta diretamente sobre o vazio. Você fica ali, agarrado ao corrimão, enquanto a terra desaparece completamente sob seus pés. Isso lhe dá um sério ataque de vertigem. 900 pés abaixo,
O rio Leven parece uma pequena fita prateada. O som de seu rugido ecoa pelas paredes de pedra íngremes e cobertas de árvores. Em um dia de neblina, o cânion se enche de nuvens e você se sente como se estivesse flutuando no céu. O ar está frio e úmido. E veja só, a quantidade de água que corre por este cânion estreito todos os dias é impressionante. O suficiente para satisfazer as necessidades diárias de água de uma grande cidade, mais de 45 mil quilolitros. É uma força de erosão constante e poderosa que ainda está esculpindo o cânion mais fundo. Para aqueles que querem a experiência completa, há uma trilha em circuito que envolve subir 697 degraus íngremes. Ela leva você do mirante principal para baixo através da floresta e para cima até um segundo mirante, oferecendo uma perspectiva diferente, mas igualmente deslumbrante. Este é um lugar selvagem e indomável. Você pode até fazer uma caminhada desafiadora até o chão do cânion, para uma ponte pedonal que atravessa o Rio Furioso. Lá embaixo, você está cercado por pedras gigantes e samambaias arbóreas antigas. Para a acomodação, você não encontrará resorts de luxo. Os visitantes geralmente ficam nas cidades costeiras vizinhas de Ulverstone ou Penguin, ou em pequenas farmstays nas colinas circundantes. É um pedaço de natureza cru, poderoso e ligeiramente aterrorizante. O poder da água na Tasmânia não serve apenas para esculpir canyons, ele também cria magia. A Tasmânia é uma ilha que funciona à base de água, e seu interior selvagem é entrelaçado com algumas das cachoeiras mais bonitas e intocadas da Terra. Não são apenas gigantes de queda única, são cascatas delicadas, de vários níveis, escondidas nas profundezas de florestas tropicais musgosas e pré-históricas. Elas parecem menos pontos turísticos e mais portais secretos para outro tempo. Considere Liffey Falls, aninhada sob as deslumbrantes Great Western Tiers. Esta não é uma cachoeira, mas uma série de 4 cascatas principais: Alexandra, Optum, Albert e a principal Victoria Falls. Uma trilha de caminhada bonita e fácil leva você para baixo, através de uma floresta de samambaias arbóreas imponentes e antigas Myrtle Beech Trees. O ar é úmido e cheira a terra molhada e musgo. É tão densa e verde que é como entrar em um mundo pré-histórico. A água despenca sobre degraus de arenito, criando padrões delicados, semelhantes a rendas. Plataformas de observação estão perfeitamente posicionadas, permitindo que você se aproxime o suficiente para sentir a névoa fina no seu rosto. É um lugar profundamente pacífico e encantador. Então, no extremo noroeste, no coração da floresta tropical de Tarqui, você encontrará Philosopher Falls. O nome por si só é intrigante. É nomeada em homenagem a James Philosopher Smith, o homem que descobriu o estanho em Mount Bischoff, desencadeando um boom de mineração. Mas as quedas em si são o oposto da indústria. A caminhada é tão especial quanto as quedas. Você segue o caminho de um antigo canal de água, um canal cortado por mineiros, através de uma floresta deslumbrante de mirto, sassafrás e árvores leatherwood. A trilha é principalmente plana, tornando-a uma caminhada fácil até a descida final. A trilha termina em uma escada de metal íngreme, mais de 200 degraus, que leva você a uma plataforma de observação bem na base das quedas. Deste ponto, você olha para cima para uma cascata poderosa e estrondosa que mergulha em uma piscina profunda e escura. E há Belverata Falls, uma joia menos conhecida ao sul de Hobart. Esta é um pouco mais de uma caminhada, mas a recompensa é uma queda única dramática de 114 metros sobre uma enorme face de penhasco. A parte surpreendente é que no verão pode diminuir para um fio de água, mas após chuvas fortes, torna-se uma torrente furiosa e ensurdecedora.
Estas cachoeiras são a força vital da floresta, serenas e poderosas ao mesmo tempo. Estas florestas não escondem apenas cachoeiras, elas escondem algumas das coisas vivas mais antigas da Terra. Nos vales fluviais úmidos, selvagens e remotos do sudoeste da Tasmânia, cresce uma árvore que é um verdadeiro fóssil vivo. Este é o pinheiro Huon. Para ser claro, não é realmente um pinheiro. É um tipo de podocarpe, uma família de plantas que remonta a mais de 200 milhões de anos ao supercontinente de Gondwana. Estas árvores são alguns dos organismos vivos mais antigos de todo o planeta. Um pinheiro Huon individual pode viver por mais de 3.000 anos. Isso significa que há árvores de pé hoje que já eram antigas quando o Império Romano foi fundado. O que as torna tão especiais, além de sua idade, é sua madeira. Ela contém uma alta concentração de um óleo natural chamado metil-eugenol. Este óleo torna a madeira incrivelmente resistente à podridão e a inseto. Este óleo também é o que confere à madeira sua fragrância única, pungente e agradável. Um cheiro que é inconfundivelmente da Tasmânia. Por causa desta propriedade, o pinheiro Huon foi a madeira mais valorizada para a construção de barcos nos séculos 19 e 20. Homens conhecidos como piners passavam meses, até anos, na natureza selvagem, inexplorada e brutal, derrubando estes gigantes e flutuando-os pelos rios furiosos como o Gordon e o Huon. Era um trabalho incrivelmente perigoso. Eles viviam em cabanas ásperas e temporárias, enfrentando perigo extremo de árvores caindo e rios de fluxo rápido. Hoje, estas árvores são fortemente protegidas. Mais de 85% das florestas remanescentes de pinheiro Huon estão dentro da área do patrimônio mundial, mas você ainda pode vê-las. A melhor maneira é fazer um cruzeiro no rio Gordon a partir da cidade de Strahan, na costa oeste. O barco desliza silenciosamente na água vermelho escura, manchada de tanino. A água tem essa cor por causa dos taninos das planícies de grama-botão, mas é excepcionalmente pura. Você fará uma parada em um calçadão em Heritage Landing. Aqui, você pode caminhar entre estes gigantes antigos. Você pode tocar a casca áspera e musgosa de uma árvore que tem 2.000 anos. É uma experiência humilhante, quase espiritual. Você também pode visitar o Tahune Airwalk, ao sul de Hobart. Esta passarela maciça e elevada leva você 50 metros para cima, até o dossel da floresta, logo acima do lugar onde os rios Huon e Picton se encontram. Você está caminhando entre as copas das árvores com uma seção final em balanço que se projeta sobre o rio, dando-lhe uma vista de pássaro da floresta e dos preciosos pinheiros Huon abaixo. Do verde escuro das florestas, voltamos para uma costa que arde em laranja brilhante. Na costa nordeste da Tasmânia, há um trecho de litoral tão vibrante que parece estar em chamas. Esta é a Bay of Fires, Baía de Fogo. Mas o nome, assim como o de Wineglass Bay, é enganoso. Não foi nomeado pelo que você vê hoje. Em 1773, um capitão britânico chamado Tobias Furneaux navegou e viu a costa iluminada com as fogueiras do povo aborígene local, o Panpecaner. Ele a nomeou de Bay of Fires como um testemunho às pessoas que viviam lá. Hoje, o nome assumiu um novo e espetacular significado. Todo o litoral, que se estende por mais de 30 milhas, é dominado por pedras de granito maciças e arredondadas. E estas pedras são incrustadas em uma espécie de líquen, um tipo de alga e fungo vivendo juntos que é de um laranja brilhante e flamejante. O contraste entre este laranja impossível, a areia branca pura e o azul turquesa chocante da água é o que torna este lugar tão impressionante. É uma explosão visual de cor, que é o sonho absoluto de um fotógrafo. A
A área não é uma única baía, mas uma série de pequenas praias e lagoas perfeitas, ligadas por estes promontórios manchados de laranja. O principal centro é Binalong Bay, uma bela vila no extremo sul. De lá, você pode explorar inúmeras enseadas escondidas e praias imaculadas. Este é um lugar para nadar. Embora a água seja fria, ela vem diretamente do Oceano Antártico. Mergulhar com snorkel nas piscinas naturais claras e acampar. A área de conservação da Bay of Fires oferece alguns dos mais belos acampamentos gratuitos da Austrália, escondidos logo atrás das dunas. Mas esteja ciente, eles são muito populares e lotam rapidamente no verão. Você pode ficar em Binalong Bay, que tem casas de férias e cafés, ou na cidade pesqueira vizinha de St. Helens, que é famosa por suas ostras e frutos do mar. Um local popular é o Gardens, uma seção particularmente deslumbrante da costa, onde as pedras laranjas estão empilhadas. A Bay of Fires é um lugar de beleza serena, quase alienígena, onde a própria terra parece brilhar por dentro, um fogo permanente e silencioso contra o frio mar do sul. De uma maravilha natural na costa, seguimos para uma maravilha natural escondida dentro de uma cidade. A maioria das cidades tem um parque. Launceston, a segunda maior cidade da Tasmânia, tem um canyon maciço e esculpido por um rio. Este é Cataract Gorge, um pedaço verdadeiramente surpreendente de natureza selvagem urbana. Apenas a uma caminhada de 10 minutos do centro da cidade, o mundo das ruas e lojas desaparece subitamente. E você está parado na beira de uma fenda rochosa profunda, com o rio South Esk rugindo abaixo. É um segredo deslumbrante e dramático que a cidade guarda. O desfiladeiro tem sido o coração de Launceston por gerações. De um lado, há a primeira bacia, First Basin. Há uma grande área semelhante a um parque com piscina, restaurante e gramados cheios de pavões que se exibem mostrando suas caudas iridescentes gigantes. É um jardim de prazer da era vitoriana, ligeiramente surreal, situado contra um cenário rochoso e selvagem, e os chamados dos pavões ecoam estranhamente nas falésias. Uma ponte pêncil bonita e histórica, construída em 1899, atravessa a bacia, balançando suavemente enquanto você caminha, bem acima da água. Mas o verdadeiro destaque é o teleférico. Este é o teleférico cênico do desfiladeiro, Gorge Scenic Chairlift. E ostenta o mais longo vão único de teleférico em todo o mundo, com mais de 985 pés. Você entra de um lado e desliza silenciosamente sobre a maciça bacia cheia de água no alto do ar. As vistas são incríveis, olhando para os nadadores na piscina. A água escura e rodopiante do rio. E as paredes de rocha íngremes do próprio desfiladeiro. É um passeio de 10 minutos que lhe dá uma noção completa da escala deste lugar. Do outro lado, o lado mais selvagem, trilhas para caminhada, são cortadas diretamente na face da falésia, levando você para o alto acima do rio. Você pode caminhar por milhas profundamente no desfiladeiro, seguindo o rio enquanto ele serpenteia pelas colinas. Este é um local popular para os moradores locais fazerem jogging, passearem com seus cães ou até mesmo escalarem as faces íngremes de Dolerito. Para os visitantes, lugares como Stillwater 7 oferecem acomodações de luxo em um moinho de farinha convertido da década de 1830, bem na entrada do desfiladeiro. O restaurante é premiado, e você pode comer enquanto observa o rio fluir, logo do lado de fora da janela. De uma formação rochosa imperdível, viajamos para outra ao norte, no canto noroeste extremo da Tasmânia. O litoral é plano e suave, e então, de repente, há The Nut. Esta é uma das formas terrestres mais impressionantes e bizarras da ilha. É um tampão vulcânico maciço, de lados íngremes e topo plano que se eleva a 469 pés diretamente do mar. É o núcleo endurecido e antigo de um vulcão
que há muito tempo se desgastou, deixando apenas este toco de rocha incrivelmente austero e impressionante. O Nut paira sobre a vila impossivelmente pitoresca e histórica de Stanley. Esta pequena cidade, com suas casas de campo coloniais perfeitamente preservadas, fica aninhada na base da rocha gigante. Parece uma cidade de conto de fadas, completamente ofuscada pelo gigante geológico ao lado dela. Você não pode perdê-lo. Ele domina todas as vistas. Uma presença constante e silenciosa. Existem duas maneiras de chegar ao topo. Para os enérgicos, há um caminho para a caminhada, mas caminho é uma palavra suave. É uma subida brutalmente íngreme, curta e que queima as panturrilhas, que o fará ofegar por ar. Muitas pessoas correm para o topo, mas a maioria fica feliz em apenas conseguir chegar. A opção muito mais popular é o teleférico. Assim como em Cataract Gorge, um teleférico cênico o levará da base até o cume. Enquanto você sobe, a vista da vila, das praias curvas e das colinas verdes e ondulantes do noroeste se desenrola sob você. Uma vez no topo, o mundo se achata. Não é apenas um pico rochoso, é um grande planalto gramado. Uma trilha circular de 2 quilômetros leva você ao redor de todo o cume plano. Deste ponto, você tem vistas de 360 graus. Você pode olhar para os barcos de pesca no porto, para as águas geladas do Estreito de Bass e para a colcha de retalhos de terras agrícolas no interior. É um local ventoso, selvagem e bonito. A cidade de Stanley em si é uma delícia, com charmosos B&Bs, como o Chipin, e restaurantes que servem o famoso lagostim local. É uma vila de pescadores em atividade, então os frutos do mar são os mais frescos possíveis. Mas é o Nut que todos vêm ver, uma aberração geológica, que faz desta uma das cidades mais memoráveis da Austrália. De uma cidade que se parece com a história, vamos para uma cidade que se parece com a Suíça. É aqui que a Tasmânia toma um rumo muito estranho. Apenas a 15 minutos de carro ao norte de Launceston, no meio da região vinícola de Tamar Valley, você se encontrará subitamente na Suíça. Esta é Grindelwald. Uma vila turística construída na década de 1980 por um imigrante suíço com saudades de casa. É uma réplica incomum, bizarra e kitsch de uma tradicional vila alpina suíça. Não são apenas uma ou duas casas temáticas. Esta é uma comunidade totalmente planejada e masterizada. Existem chalés em estilo suíço, com jardineiras transbordando de gerânios vermelhos, telhados inclinados e fachadas com estrutura de madeira. Há uma praça da vila, uma torre cineira falsa e até um lago. A coisa toda é construída para se parecer com um cartão postal dos Alpes. É uma fantasia completa e total, caída no meio do bush da Tasmânia. A vila faz parte do Tamar Valley Resort e é projetada como uma atração turística familiar. Você pode caminhar pela Arcada de Compras Suíça, que tem uma loja de doces, uma padaria e uma loja de presentes que vende relógios Cuckoo. Você pode jogar uma partida de mini-golfe em um campo com tema absurdamente elaborado, ou até mesmo tentar o Splash Golf, onde você acerta bolas de golfe flutuantes no lago. Você pode alugar um pedalinho ou fazer uma refeição no Alpenrose Bistro, que serve, é claro, fondue de queijo e schnitzel. É uma experiência temática completa, e você tem que se render à peculiaridade de tudo isso. Muitas pessoas adoram, achando charmoso e divertido.
Outros acham incrivelmente estranho, mas o que é inegável é que é um lugar inacreditável em todos os sentidos da palavra. É uma experiência surreal e desorientadora estar cercado por arquitetura suíça, enquanto ouve a risada de um kookaburra de uma gum tree próxima para a acomodação. Você pode ficar nos quartos de hotel, no resort, ou até mesmo alugar um dos chalés suíços, vivendo sua fantasia alpina a uma curta distância de algumas das melhores vinícolas da Austrália. Desta fantasia peculiar, viajamos para a capital da ilha, muito real e muito vibrante. Hobart é uma cidade definida pelo seu cenário. É, sem dúvida, uma das capitais mais lindamente situadas do mundo. É uma cidade construída no estuário largo e profundo do rio Derwent e é vigiada pelo volume imponente e sempre presente de uma montanha maciça. Esta é uma cidade de água, pedra e céu. Mas aqui está a parte fascinante. É também a segunda capital mais antiga da Austrália, depois de Sydney, e seu passado é inseparável. Fundada em 1804 como uma colônia penal brutal, as ruas de Hobart foram traçadas por condenados, e seus primeiros grandes edifícios foram construídos com suas mãos. Você pode sentir esta história em todos os lugares, especialmente nos distritos históricos de Battery Point e Salamanca Place. Mas o que é tão atraente em Hobart é como ela se transformou. O que antes era uma cidade portuária rude, industrial e esquecida, tornou-se uma das pequenas cidades mais vibrantes, criativas e emocionantes do mundo. O coração da cidade é sua orla, Constitution Dock, onde a mundialmente famosa regata de iates Sydney a Hobart termina todo mês de dezembro. É ladeado por barcos de pesca e punts flutuantes de frutos do mar que vendem peixe e batatas fritas recém-saídos do barco. Toda a área é um labirinto de armazéns históricos, pubs aconchegantes e restaurantes de classe mundial. Hobart está vivendo um grande momento gastronômico. Lugares como Fico e Templo são restaurantes de destino, celebrando os incríveis produtos locais da Tasmânia. Suas ostras, seu salmão, seu queijo e seus vinhos de clima frio. Você também encontrará incríveis pastéis de carne em padarias locais e peixe e batatas fritas frescos em todos os lugares. Para os visitantes, as opções são infinitas. Você pode ficar em hotéis de luxo como The Tasman, que é construído na fachada de um antigo edifício do governo, ou o Mac 01, que é um hotel de contar histórias, com cada quarto dedicado a um personagem diferente da Tasmânia. Ou você pode ficar em casas de campo históricas convertidas em Battery Point. Você pode explorar o Museu e Galeria de Arte da Tasmânia, que tem exposições fascinantes sobre a história natural da ilha e seu passado sombrio de condenados. Hobart é a base perfeita. Uma cidade charmosa e onde se pode caminhar, que atua como porta de entrada para toda a natureza selvagem do sul. E o epicentro da vida histórica de Hobart é uma única rua de paralelepípedos. Esta é a rua mais famosa e indiscutivelmente a mais bonita de toda a Tasmânia. Salamanca Place é um longo e magnífico terraço de armazéns de arenito de 3 e 4 andares que ladeiam a orla de Hobart. Construídos na década de 1830 por condenados, estes imponentes edifícios georgianos têm um senso inegável de história. Você quase pode sentir o cheiro do passado. Em sua primeira vida, estes armazéns eram o centro de um porto industrial e rude. Eles eram cheios de óleo de baleia, lã, grãos e bens importados de todo o império. A área era áspera, barulhenta e cheirava a mar. Mas hoje, Salamanca Place foi completamente renascida. O notável é que este é um dos projetos de renovação urbana de maior sucesso na Austrália. Os antigos e escuros armazéns foram lindamente restaurados e agora são o lar de um centro vibrante e criativo. Os arcos de pedra escura agora levam a galerias de arte, lojas de artesanato
teatros, bares aconchegantes e alguns dos melhores restaurantes da cidade. Você pode saborear um uísque da Tasmânia em uma adega que já abrigou condenados ou comprar uma lembrança artesanal de Pinheiro Huon em um loft que já armazenou gordura de baleia. Toda a área realmente ganha vida aos sábados. Todo sábado, faça chuva ou faça sol, Salamanca Place hospeda o Salamanca Market, um dos maiores e melhores mercados ao ar livre da Austrália. Centenas de feirantes se instalam sob um mar de guarda-chuvas, vendendo de tudo: joias artesanais, arte local, produtos frescos, queijos artesanais, comida quente e, claro, os famosos produtos de lavanda da Tasmânia. A rua é fechada ao tráfego e cheia de milhares de pessoas, ouvindo músicos de rua e absorvendo a atmosfera vibrante e agitada. É o lugar perfeito para tomar um café e um pão com bratwurst e simplesmente passear por horas. Para um visitante, este é o lugar para se estar. Você pode comer no bar e churrasqueira Hockwall, que é especializado em bife e frutos do mar da Tasmânia, tomar uma cerveja no histórico Hotel New Sydney ou apenas tomar um café e sentar-se nos degraus. Para a acomodação, o Salamanca Wharf Hotel oferece apartamentos modernos construídos bem na estrutura histórica da área Salamanca, é a alma viva e pulsante de Hobart. Um lugar onde o passado e o presente não apenas se encontram, eles se divertem muito juntos. Pairando sobre toda esta cena está o guardião da cidade, uma montanha maciça e escura. Você não pode estar em Hobart e ignorar a montanha. Ela está sempre lá, um gigante de 1.271 metros, ou 4.170 pés, que domina o horizonte ocidental. Seu nome aborígene é Kunani. E é muito mais do que apenas um pano de fundo. É o guardião da cidade, seu criador de clima e sua alma. A montanha dita o clima para toda a cidade. Pode ser um dia ensolarado e quente na cidade, enquanto o cume de Kunani está sendo castigado por uma tempestade de neve e ventos abaixo de zero. A viagem até o cume é uma aventura em si. A Pinnacle Road é uma estrada sinuosa de 21 quilômetros, 13 milhas, que leva você das florestas temperadas na base, subindo através de bosques alpinos e finalmente para uma paisagem lunar sombria, rochosa e varrida pelo vento no topo. Esta estrada é frequentemente fechada no inverno devido à neve e gelo intensos, lembrando a todos que este é um ambiente alpino sério. Quando você chega ao cume, a primeira coisa que o atinge é o vento. Muitas vezes é feroz. Mesmo em um dia calmo na cidade, pode estar ventando muito forte aqui em cima. Mas a vista é, sem dúvida, uma das mais espetaculares da Austrália. Você está em uma pilha de pedras de dolerito maciças e estilhaçadas pela geada, olhando para toda a cidade de Hobart, que se estende abaixo de você como um mapa. Você pode ver o estuário largo e ramificado do rio Derwent, a Tasman Bridge, Bruny Island no sul e as cadeias de montanhas aparentemente intermináveis da área do Patrimônio Mundial a oeste. Há um deck de observação fechado para protegê-lo do vento, mas a verdadeira experiência é caminhar pelas passarelas que se entrelaçam entre as pedras gigantes. O ar é rarefeito e frio, e a sensação de espaço é imensa. É um lembrete poderoso de quão perto esta cidade está da verdadeira e indomável natureza selvagem. A montanha também é um enorme parque para os moradores locais. É atravessada por trilhas para caminhadas e mountain bike. Você pode caminhar pelo Organ Pipes, tubos de órgão, uma enorme face de penhasco de colunas de dolerito, ou encontrar cachoeiras escondidas no sopé. Kunani não está apenas perto de Hobart, é Hobart, mas a atração moderna mais famosa de Hobart não está em uma montanha, está enterrada dentro de um penhasco. Em 2011, algo aconteceu que mudou a Tasmânia para sempre. Um jogador profissional rico e excêntrico, chamado David Walsh, abriu um museu, mas este não era um museu qualquer. Este é Mona,
o Museu de Arte Antiga e Nova, Museum of Old and New Art. E é, para dizer o mínimo, um choque absoluto para o sistema Mona. Não é uma galeria quieta e educada, é um covil subterrâneo subversivo, provocativo e alucinante, esculpido nos penhascos de arenito de uma península no rio Derwent. A experiência começa muito antes de você entrar no museu. Começa com a própria jornada, uma espécie de performance em movimento. A maioria dos visitantes vai da orla de Hobart a bordo de uma balsa elegante e pintada em camuflagem que parece pertencer a um filme de James Bond. Você desliza pelo rio Derwent, com champanhe na mão se você gastou no bilhete Posh Pit, que inclui espumante, canapés e aquela sutil sensação de fazer parte de algo exclusivo. Até mesmo o passeio de balsa parece arte. Lúdico, estranho e ligeiramente irônico. Quando você chega, já sabe que esta não será uma visita típica a um museu. Então, de repente, a paisagem se abre. Lá está ele. Um único edifício futurista e baixo, brilhando na costa como um espelho caído de outro planeta. Não há grandes escadarias ou fachadas ornamentadas, apenas vidro e aço refletindo o céu da Tasmânia. Por fora, você não consegue dizer quão vasto o lugar realmente é. Assim que você entra, a aventura realmente começa. Você não caminha para cima, como se poderia esperar de um museu, mas para baixo. Você desce uma longa escada em espiral, enrolando-se na própria terra Mona. O Museu de Arte Antiga e Nova é quase inteiramente subterrâneo. É esculpido profundamente nos penhascos de arenito. 3 níveis de câmaras mal iluminadas, conectadas por passarelas de aço e túneis de pedra. O ar é fresco. A iluminação é sombria. E o layout parece mais um labirinto do que uma galeria. Não há janelas, não há luz natural e não há senso de direção. Você poderia andar em círculos por horas e ainda descobrir algo novo. É confuso, sim. Mas isso faz parte do design. Mona quer que você se perca, quer que você se sinta um pouco desequilibrado, como se tivesse tropeçado em outra dimensão. E então vem a arte em si. A coleção é pessoal, excêntrica e profundamente humana. Mona foi construído pelo milionário e jogador profissional nascido na Tasmânia, David Walsh, um homem que certa vez descreveu seu museu como uma Disneylândia adulta subversiva. A arte que ele colecionou não sussurra educadamente por trás de cordas de veludo. Ela grita, ri e às vezes até cheira mal. É tudo sobre vida, morte, sexo e decadência. Os temas universais sobre os quais as pessoas geralmente tentam não falar no jantar. Pegue, por exemplo, o infame cloaca profissional. À primeira vista, parece uma fileira de tanques industriais e tubos de vidro. Mas então você lê a descrição e percebe que o propósito inteiro desta máquina é imitar o sistema digestivo humano. Todos os dias, a equipe do museu a alimenta com uma refeição. Ela digere, processa e, no final do ciclo, produz excremento. Excremento real e fedorento. É nojento, sim, mas também é genial. A peça faz você pensar sobre o que os humanos consomem, o que desperdiçamos e como nossos próprios corpos são absurdamente mecânicos. É ciência e sátira envoltas em aço inoxidável. Perto dali, outra exposição o faz parar. Uma parede inteira coberta por centenas de esculturas idênticas de porcelana de genitália feminina. É confrontador e estranhamente bonito ao mesmo tempo. Você quase pode ouvir a risada nervosa das pessoas ecoando pelo corredor. Mas esse é o ponto. Mona não existe para deixá-lo confortável. Quer que você se contorça, pense, ria e questione o que a arte realmente é. Mas nem toda peça é projetada para chocar. Uma das coisas mais fascinantes sobre Mona é como ele mistura o antigo com o ultramoderno. Você pode dobrar uma esquina e encontrar um sarcófago egípcio de 3.000 anos ao lado de uma projeção de vídeo contemporânea ou uma escultura cinética feita de luz e som. O contraste é chocante, mas intencional. Isso o força a questionar como definimos arte.
Por que reverenciamos um objeto como sagrado e descartamos outro como vulgar? Quem decide o que pertence a um museu? Para ajudá-lo a navegar neste estranho submundo, Mona dá a cada visitante um dispositivo chamado The O. É um guia portátil que usa GPS para rastrear sua localização no museu. Você o aponta para qualquer obra de arte e ele oferece camadas de interpretação, algumas factuais, algumas profundamente pessoais. Há opções rotuladas Art Wank, jargão de arte, para análise tradicional, Gonzo para comentários sinceros, e às vezes até uma nota do próprio Walsh explicando por que ele comprou uma determinada peça. Não há etiquetas nas paredes em lugar nenhum. Então, The O se torna sua tábua de salvação, seu companheiro através do escuro. Lá fora, a experiência continua. Os jardins do museu se estendem ao longo do rio, misturando arte, natureza e indulgência da maneira mais Tasmânia possível. Há um palco para música ao vivo, onde atos internacionais e artistas locais tocam de tudo, de jazz a death metal. Há um restaurante peculiar ao ar livre chamado The Source, onde você pode saborear vinho da vinícola Mourila. No local, há também a Heavy Metal Kitchen, cozinha de heavy metal, onde os chefes cozinham enquanto tocam rock alto nos alto-falantes. Até o almoço aqui parece uma performance. Se você não consegue ir embora, Mona oferece acomodações de luxo chamadas pavilhões, cada um nomeado após um artista ou arquiteto influente. Eles são em parte galeria de arte, em parte suíte de hotel, com espaços privativos, obras de arte originais e vistas amplas do rio. Você pode acordar, servir uma taça de Pinot Noir local e caminhar de volta para o mundo subterrâneo abaixo. Desde a abertura em 2011, Mona transformou completamente Hobart. Antes uma cidade portuária tranquila e distante, agora é um hotspot cultural global que atrai amantes da arte, céticos e caçadores de emoções de todo o mundo. Todos os anos, o museu hospeda festivais selvagens como Dark Mofo, uma celebração do solstício de inverno de arte, fogo e os cantos mais escuros da natureza humana. A cidade inteira fica vermelha com luzes e instalações, e milhares acorrem para experimentá-lo. O que é tão fascinante sobre Mona é que ele nunca lhe diz como se sentir. Não é sobre beleza ou elegância, no sentido tradicional. É sobre reação crua. Alguns visitantes saem enojados, outros inspirados, mas ninguém sai indiferente. É um experimento no que um museu pode ser quando para de tentar impressionar e começa a tentar provocar. Então, quando você finalmente sobe do subterrâneo, piscando sob a luz do dia, você se sente mudado. Você viu arte que o fez rir, encolher, questionar. E talvez até olhar para o seu próprio corpo de forma diferente. Mona não apenas lhe mostra a arte, ele o engole por inteiro, o mastiga e o cospe com um novo senso de curiosidade. Não é apenas um museu. É uma experiência, uma jornada selvagem, sombria e brilhante, que começa na balsa e termina em algum lugar profundo em sua mente, onde você ainda está tentando entender tudo do chocantemente novo. Vamos para uma das estruturas mais importantes e antigas da ilha. A uma curta distância de carro de Hobart, no coração da região vinícola de Coal River Valley, fica a vila de Richmond. Esta cidade é uma vila georgiana quase perfeitamente preservada. Parece que você entrou em um cenário de filme, com mais de 50 edifícios georgianos, as charmosas padarias antiquadas, lojas de antiguidades e igrejas de pedra antigas. Mas a peça central da cidade, e seu marco mais famoso, é a Richmond Bridge. Esta não é uma ponte antiga qualquer. Esta é a ponte mais antiga de toda a Austrália que ainda está em uso. Construída de 1823 a 1825. Seus belos arcos de pedra fluindo cruzam o rio Coal, e como quase todas as grandes estruturas daquela era na Tasmânia,
foi construída por condenados. A história por trás dela é de imenso trabalho. Os homens trabalhavam com grilhões, extraindo o arenito de uma colina próxima e moldando habilmente cada bloco à mão. É uma obra-prima da engenharia de condenados, uma estrutura de beleza simples e duradoura. Mas, como você pode esperar, também tem uma história sombria e assombrada. A lenda local diz que a ponte é assombrada. O fantasma mais famoso é o de George Grover, um condenado que foi supostamente despachado por outros condenados durante a construção da ponte por ser um feitor cruel. Pessoas afirmam ter visto sua aparição na ponte em manhãs elevoadas. Hoje, a ponte é a atração principal. Você pode caminhar sobre os mesmos blocos de pedra que foram colocados há 200 anos. A área ao redor é um belo parque gramado. Pessoas fazem piqueniques nas margens do rio, alimentam os patos e tiram fotos dos reflexos perfeitos da ponte na água calma. A cidade de Richmond em si é uma grande parada turística. Você pode visitar a Old Hobart Gaol, que é ainda mais antiga que Port Arthur, ou provar vinhos locais em vinhedos próximos. A região é famosa por seu Pinot Noir e Chardonnay de clima frio. A ponte é mais do que apenas uma maneira de atravessar um rio. É um elo físico e direto com o passado brutal e fundamental da ilha. Agora deixamos o sul povoado e mergulhamos na vasta e primitiva natureza selvagem do oeste. No noroeste remoto e selvagem da Tasmânia, há um lugar que parece estar adormecido desde o início dos tempos. Este é o Tarquini, ou Takaina, como é conhecido pelo povo aborígene. Esta é uma das últimas e maiores florestas tropicais temperadas da Terra. Estamos falando de uma extensão maciça e alastrada de natureza selvagem. Mais de 1.700 milhas quadradas, de floresta antiga e cotejante, rios selvagens e um litoral acidentado e cheio de naufrágios. Este não é um parque nacional com calçadões de fácil acesso e cafés. Esta é uma natureza selvagem verdadeira e profunda. A floresta aqui é uma relíquia do supercontinente de Gondwana. Quando você entra nela, está cercado por árvores antigas, gigantes Myrtle Beech, Leatherwood e pinheiro de topo de aipo, Celery Top Pine. O chão da floresta é um tapete espesso e macio de musgo e fungos. Tudo é úmido e as cores são 1000 tons de verde. Samambaias arbóreas gigantes criam um dossel acima, filtrando a luz. O ar é tão puro que é cientificamente medido como sendo o mais limpo do mundo, soprado diretamente da América do Sul sem nada no meio, e você pode literalmente senti-lo em seus pulmões. Esta é uma terra de incrível riqueza natural, mas isso também a torna um lugar de conflito. O Tarquini é o lar de maciças e intocadas áreas de madeira e é rico em minerais, o que o tornou o centro de uma longa e apaixonada batalha entre interesses madeireiros e conservacionistas que estão lutando para que toda a área seja protegida como patrimônio mundial. Para os visitantes, acessar o Tarquini é uma aventura. Você pode percorrer o Tarquini Drive, uma rota cênica que serpenteia pela floresta, com paradas para caminhadas curtas até cachoeiras e sumidouros. Você pode fazer uma viagem de caiaque no rio Pieman, escuro e manchado de tanino, alugando um no Corina Wilderness Experience, ou um cruzeiro de rio que leva você através da floresta densa até a costa selvagem e varrida pelo vento. Você também pode explorar a seção costeira, onde encontrará dunas de areia maciças e middens aborígenes, antigas pilhas de conchas que marcam milhares de anos de história humana. Este não é um lugar que você simplesmente vê. É um lugar que você sente. Uma natureza selvagem profunda, antiga e viva. No fundo desta natureza selvagem está uma das criações mais terrivelmente impressionantes do homem. No fundo do coração da área do Patrimônio Mundial da Natureza Selvagem da Tasmânia, no final de uma estrada longa e sinuosa, você encontrará uma visão verdadeiramente de tirar o fôlego. É um monstro feito pelo homem. Uma colossal parede curva de concreto que retém um lago 30 vezes o tamanho do porto de Sydney. Esta é a Gordon Dam, barragem Gordon.
construída na década de 1970 como parte de um esquema de energia hidrelétrica maciço e muito controverso. Esta barragem é uma maravilha da engenharia e um verdadeiro espetáculo. A barragem em si tem 460 pés de altura. Isso é mais alto que a ponte do Porto de Sydney. Mas o que a torna tão alucinante é sua forma. É uma barragem em arco de curvatura dupla, o que significa que se curva tanto horizontal quanto verticalmente, como um pedaço gigante de casca de ovo, usando a força da forma de arco para reter o peso quase inimaginável da água. Quando você está no topo e olha para baixo na face curva de concreto, até o minúsculo leito do rio muito abaixo, a sensação de escala e vertigem é avassaladora. E veja isto, você pode fazer rapel nela. Este é o rapel comercial mais alto do mundo inteiro. Visitantes aventureiros podem prender-se a um arnês e descer 460 pés pela face curva e íngreme da barragem. É uma experiência aterrorizante e emocionante. Mas apenas caminhar pelo topo da parede é uma aventura em si. O vento uiva sobre a vasta extensão do Lago Gordon, e a queda do outro lado é vertiginosa. A viagem para chegar aqui faz parte da experiência. A Gordon River Road é uma estrada de 111 quilômetros, 69 milhas, que corta diretamente a natureza selvagem intocada do Parque Nacional Franklin Gordon Wild Rivers. Você deve encher o tanque de gasolina antes de partir, pois não há onde parar. É uma jornada por algumas das paisagens mais remotas e intocadas da Terra. Não há cidades nem postos de gasolina, apenas montanhas e florestas acidentadas e intermináveis. Perto da barragem, você pode ficar em Stratgordon, uma cidade originalmente construída para abrigar os trabalhadores da barragem, que agora serve como um posto avançado remoto para visitantes. Deste gigante interior, seguimos para nossa parada final, uma ilha ao largo de uma ilha. Logo ao sul de Hobart, a uma curta viagem de balsa da cidade de Kettering, fica a outra ilha famosa da Tasmânia, Bruny Island. Esta não é uma ilha, mas duas, uma North Bruny e uma South Bruny, e o que as conecta é uma das formas terrestres mais impressionantes e bonitas da Tasmânia. É chamada de The Neck, o pescoço. Este é um istmo longo, incrivelmente estreito, uma fita frágil de areia e dunas que, em alguns pontos, têm apenas cerca de 300 pés de largura. É a mesma maravilha geográfica de Eagle Hawk Neck, mas em vez de cães e guardas, este é um santuário de vida selvagem vital. Você pode subir as centenas de degraus de madeira até o Truganini Lookout, que fica no alto de uma duna em The Neck. Do topo, você tem uma das vistas mais icônicas da Tasmânia. Você tem um panorama de 360 graus. De um lado, você vê as águas calmas e abrigadas do canal d'Entrecasteaux. Do outro, a arrebentação selvagem e estrondosa do mar da Tasmânia. E se estendendo à sua frente, está a ponte de areia longa e fina que mantém a ilha unida. Mas o que atrai grandes multidões é o que acontece aqui ao anoitecer. The Neck é o lar de uma enorme colônia de pequenos pinguins, também conhecidos como pinguins-fada e short-tailed shearwaters. Todas as noites, depois de caçar peixes, os minúsculos pinguins nadam até a costa, caminham pela praia em grupos unidos e seguem para suas tocas nas dunas. Plataformas de observação permitem que você assista a este desfile mágico e barulhento. Você precisa ser muito quieto e usar apenas lanternas de luz vermelha, pois a luz branca pode assustá-los. Bruny Island também se tornou um paraíso gourmet. Para um lugar tão pequeno, está repleto de produtores artesanais. Você pode visitar Get Shucked,
um bar de ostras que serve ostras incrivelmente frescas diretamente da Bahia. Você pode até pegar ostras drive-thru, o que é uma experiência incrível. Você pode parar na Bruny Island Cheese Co. para queijos artesanais e cerveja artesanal, ou visitar a Bruny Island Chocolate Company. É uma ilha de contrastes incríveis, desde praias de surf selvagens e falésias acidentadas até comida gourmet e paisagens pastoris serenas. E no final desta ilha, está a última parada antes da Antártica. Se você dirigir até o ponto mais ao sul de South Bruny Island, acabará chegando ao fim da estrada. O asfalto desaparece e tudo o que resta à frente é o litoral acidentado de Cape. Um lugar de ventos selvagens, falésias íngremes e uma sensação de isolamento total. Elevando-se acima de tudo, em contraste com o céu cinzento, está o farol de Cap Bruni, pintado de branco e construído para resistir. É mais do que apenas uma estrutura. É um pedaço da alma da Austrália, um sobrevivente de outro tempo. Aceso pela primeira vez em 1838, o farol de Cape Bruni é um dos mais antigos do país. Por 158 anos, seu feixe cortou tempestades, neblina e noites escuras, guiando navios por um dos trechos de oceano mais imprevisíveis da Terra. Ele permaneceu como um guardião silencioso, enquanto o mundo ao seu redor mudava. Através da era da vela, do vapor e da eletricidade. E, no entanto, continuou fazendo seu trabalho, noite após noite, por mais de um século e meio. Sua história começa, como tantas histórias coloniais, com trabalho de condenados. O farol foi construído à mão, pedra por pedra, usando rocha extraída de falésias próximas. Cada bloco carregava o suor dos homens que não tiveram escolha, a não ser construir. As condições eram duras, frias e punitivas. E, no entanto, a estrutura que eles deixaram para trás perdurou por quase 2 séculos. É um monumento não apenas à navegação, mas à resistência dos construtores, dos guardiões e da própria luz. A vida aqui era brutalmente difícil. Os faroleiros e suas famílias viviam em isolamento total, isolados do resto do mundo por quilômetros de floresta e mar. Suprimentos chegavam apenas a cada poucos meses, se o clima permitisse, e não havia garantia de que o barco conseguiria atravessar as ondas. O dever dos guardiões era simples, mas absoluto. A luz nunca deve se apagar. No meio de tempestades uivantes, sob chuva congelante ou sob o brilho pálido da lua cheia, eles mantinham a chama acesa. Aquele único feixe de luz era uma promessa para os marinheiros. Um fio frágil que os conectava à segurança. Para os homens que navegavam por este ponto, o farol era a última marca de civilização antes do vazio. Assim que passavam por Cape Bruni, eles estavam se dirigindo para o vasto vazio do Oceano Antártico. Não havia mais nada por mais de 3.000 milhas até a Antártica. Lá fora, as tempestades podiam surgir sem aviso, as ondas podiam engolir navios inteiros, e a linha entre a sobrevivência e o desastre era extremamente tênue. A luz de Cape Bruni era muitas vezes a última coisa que os marinheiros viam antes de enfrentar aquela enorme incerteza. Hoje, o antigo farol não serve mais ao seu propósito original. Sua chama foi substituída por um farol moderno, movido a energia solar, mais adiante na costa. Mas o edifício ainda está de pé, perfeitamente preservado, e você pode entrar. É um dos poucos faróis na Tasmânia abertos para passeios, e atravessar sua porta pesada parece viajar no tempo. O ar lá dentro é fresco e cheira levemente a sal e ferrugem.
A escada em espiral, estreita de ferro forjado e bem gasta, sobe como algo saído do casco de um navio. Enquanto você sobe, quase pode imaginar os passos dos guardiões que fizeram esta mesma jornada dezenas de vezes por dia. No topo, o guia começa a falar, contando histórias que são assombradoras e heróicas. Histórias de naufrágios que espalharam detritos pelas praias próximas. Histórias de tempestades tão violentas que a torre inteira tremeu. Histórias de guardiões que passaram décadas aqui, criando famílias neste lugar solitário na borda do mundo. Você começa a perceber que o farol não era apenas um local de trabalho, era uma tábua de salvação, um lar e uma prisão. Tudo ao mesmo tempo. E então, chega o momento que todos esperam. Sair para a estreita varanda no topo. A porta range e o vento atinge você como uma parede. É cortante, gelado e incrivelmente puro. Você agarra o corrimão enquanto as rajadas passam, uivando como o rugido de um oceano sem fim. Abaixo de você, as ondas batem contra penhascos negros, explodindo em espuma branca. O horizonte se estende tanto que se curva, e o mar e o céu se confundem. Lá de cima, você pode ver tudo. As colinas ondulantes de Bruny Island atrás de você. E à frente, uma extensão infinita de azul. O guia aponta onde o mar da Tasmânia encontra o Oceano Antártico. Um choque visível de águas, suas ondas colidindo em espirais caóticas. É uma dança hipnotizante e violenta que acontece há milhões de anos. Estando ali, com o vento chicoteando seu cabelo e o salpicamento de sal no seu rosto, você entende por que este lugar parece sagrado. Cape Bruni não é apenas bonito, é humilhante. Faz você se sentir pequeno, mas da melhor maneira possível. Você está parado na borda literal de um continente, olhando para o oceano mais selvagem da Terra, para os viajantes. Chegar a este ponto parece completar uma peregrinação. Depois de serpentear pelas florestas, praias e cidades sonolentas da Tasmânia, você chega ao fim. Um lembrete final e silencioso de quão frágil e magnífico o mundo pode ser. O farol permanece como sempre, desgastado pelo tempo, inflexível e totalmente sozinho. Quando você finalmente volta pela escada em espiral e sai, o mundo parece diferente. O ar parece mais limpo, o silêncio mais profundo. Você olha para cima uma última vez para a Torre Branca contra as nuvens e parece que está observando você sair. Da mesma forma que observou inúmeros marinheiros desaparecerem na distância Cape Bruni, não é apenas um destino, é uma experiência. É onde a história, a natureza e a solidão se unem em um momento de tirar o fôlego. E enquanto você se afasta com a estrada serpenteando de volta pela floresta, a imagem daquele farol, orgulhoso, solitário, eterno, permanece com você muito depois que a ilha desaparece de vista. A Tasmânia é uma terra de fantasmas e gigantes. Um lugar onde as árvores mais antigas do planeta e as rochas mais estranhas escondem suas histórias humanas mais sombrias. Este paraíso insular alguma vez escapou verdadeiramente do seu brutal passado de prisão? Curta e inscreva-se para mais lugares incríveis.